Em 1985, a dupla britânica Tears for Fears excursionava com a turnê deste LP, Songs from the Big Chair, que estava estourado nas rádios de todo mundo. Estavam fazendo um show pelo interior dos Estados Unidos, em Kansas, quando conheceram de forma inusitada a pianista e cantora Oleta Adams, que eles convidaram para o disco seguinte da dupla, o também maravilhoso The Seeds of Love, de 1989. Para contar essa história de como eles conheceram a Oleta e a participação dela daí para frente, especialmente neste LP maravilhoso deles, eu vou voltar um pouquinho no tempo e contar a história da formação da dupla e da banda, que não era só uma dupla, a gente vai ficar sabendo daqui a pouquinho, vou contar para vocês, e também deste primeiro LP deles, o The Hurtin', que deu início a todo esse processo. Essas três obras-primas é o que eu vou contar hoje para vocês. E eu quero aproveitar e convidar você, meu amigo, minha amiga, para se inscrever aqui no canal após este episódio, obviamente, se você gostar do nosso conteúdo, e colocar aqui nos comentários qual disco ou a banda que você gostaria de ver por aqui num próximo programa. Tá legal? Bom, então para entender um pouquinho melhor essa história, né, vamos contar um pouquinho de como eles se conheceram. O Roland Orzabal e o Kurt Smith, vamos mostrar qual que é um, qual que é outro. Roland Orzabal e o Kurt Smith, que eles se conheceram numa cidadezinha do interior da Inglaterra, aonde eles moravam, uma cidadezinha chamada Bath, B-A-T-H, uma cidadezinha do oeste da Inglaterra. Ali na metade para frente dos anos 70, eles formaram a primeira banda deles, o Graduate, que chegou a gravar um single e fazer alguns shows, fez um relativo sucesso no Reino Unido, chegou a se apresentar em programa de TV e em alguns países da Europa também. Ali para 1981, eles resolveram deixar a banda e formar, então, depois de tentar um nome que não deu muito certo, eles escolheram, então, Tears for Fears e começaram a regimentar outros músicos também. Entre eles, olha, os dois importantes músicos que eles arregimentaram, que na verdade então era um quarteto, mas o que aparecia na capa dos discos e nos videoclipes era ali a cara dos dois, né? Por isso a gente fala de uma dupla, mas na verdade era uma banda, o Tears for Fears. Eles arregimentaram então nessa época, antes de lançarem o primeiro LP com o nome Tears for Fears, eles arregimentaram o tecladista Ian Stanley e o baterista Manny Elias, que passaram a fazer parte, né, se tornar membros efetivos da banda também, assim como os dois frontmen. Né? Eles gravam então o primeiro álbum, o The Hurtin', ainda muito influenciados pela New Wave e por forte peso dos teclados nos arranjos, né? Muito teclado, muita New Wave, Tecnopop, e até o visual deles, né? Não sei se dá para vocês verem aqui, eu vou tentar aproximar um pouquinho. O Kurt Smith aqui embaixo com umas trancinhas e um cabelo já mais comprido, e o Orzabal, o Roland, com o cabelo raspado aqui na lateral, aí uma estética também bem New Wave, né? Esse disco aqui trouxe os sucessos Pale Shelter, que tocou muito bem nas rádios, e também Mad World. Fez um bom sucesso esse disco, o que os impulsionou então para gravar
o disco seguinte, que, na minha opinião, é uma obra-prima da música pop. Songs from the Big Chair, de 1985. O que eles fazem nesse disco? Dão uma... acentuam menos ali os teclados e a estética New Wave. Eles partem por um visual mais certinho, né? Mais cabelinhos mais cortadinhos aqui, bonitinhos. E a música também mais pop, com arranjos mais elaborados e com menos acentuação ali da New Wave e dos teclados. Eles fazem músicas para tocar na rádio. E o nome, né, Songs from the Big Chair, Big Chair é aquele cadeirão da psicanálise que a gente se senta na frente do analista, lá do psicanalista, para colocar, enfim, os seus dilemas, as suas questões. E o Orzabal se baseava muito nisso para criar suas letras e as músicas. Então a estética do álbum, assim como parte do primeiro e do terceiro, que a gente vai falar também, está muito baseado nisso. E Shout, por exemplo, que é o nome da música que abre esse magnífico LP, né? Shout, também é baseado numa terapia da psicanálise que estava fazendo muito sucesso ali nos anos 70, que era a terapia do grito, e que o Orzabal utilizava, junto à sua psicanalista, enfim, que tinha essa linha. Ele colocava ali os seus grilos de adolescência, da infância, na terapia, e na terapia do grito especialmente. Então Shout é muito baseado nessa ideia da terapia do grito. Também fez muito sucesso Everybody Wants to Roll the World, uma canção também super bonita, super melodiosa e muito bem arranjada pela dupla e pelos outros dois, o baterista e o tecladista, que entraram posteriormente. E também destaco aqui nesse disco, né? Todas as músicas são lindas, mas destaco também Head Over Heels, que tem aquele refrão na 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 na, que gruda no ouvido. Esse disco estourou, então, com essa estética deles mais apropriada para tocar na rádio, tanto em termos do visual deles, quanto dos arranjos e das canções. O disco pegou, vendeu como água no mundo inteiro. E eles estavam, então, excursionando pelos Estados Unidos ali entre 1985 e 1986, ali em Kansas, no interior dos Estados Unidos, quando, depois do show, eles resolveram ir para o piano bar do hotel. Eles foram para o piano bar para dar aquela relaxada, tomar um drink, e se encantaram com uma pianista de jazz e cantora que estava se apresentando neste piano bar. Essa pianista de jazz e cantora é a Oleta Adams, que então é convidada por eles para participar do disco seguinte, o também maravilhoso The Seeds of Love. Olha só que engraçado, né? Depois deles terminarem ali, dela se apresentar e tudo mais, ao invés dela chegar para eles pedindo um autógrafo ou querendo um autógrafo, eles é que se aproximaram da Oleta e pediram o telefone dela, já pensando ali na intenção de convidá-la para o próximo disco, né? O conceito eu vou explicar direitinho daqui a pouco, o porquê principalmente do Roland Orzabal ter convidado a Oleta. E então ela deu ali o telefone, bateu aquele papo, e mais tarde, alguns meses depois, eles ligam para ela e convidando-a então para a gravação deste também incrível LP, The Seeds of Love. Vamos ver uma foto da Oleta Adams aqui, com o seu maravilhoso piano. Olha só ela aí. A cantora e pianista Oleta Adams. Legal, né? Então, esse disco, ele leva 4 anos para ser produzido. E ele foi muito, muito bem elaborado. Seus arranjos, os músicos participantes, os videoclipes. E além desse tempo todo, de 4 anos, quer dizer, de 85, entre o Songs from the Big Chair e 89, que foi o ano de lançamento do The Seeds of Love,
Além desses 4 anos, desse tempo para eles produzirem, elaborarem, também houve um consumo financeiro, obviamente. Esse álbum chegou a impressionante cifra de 1 milhão de libras gastos para sua produção. Mas ele foi outro sucesso tão avassalador que ele se pagou e, obviamente, rendeu lucros. Esse álbum é incrível e ele tem um conceito muito baseado no jazz. Então o piano da Oleta Adams dá um toque assim muito bacana, mas não só ele. Na música de abertura, que virou um clássico não só do Tears for Fears, mas da música pop em geral, que é o Woman in Chains, essa letra, né, a história dessa música é baseada também na história do Orzabal, que compôs. Ele presenciou a mãe sendo agredida pelo pai por diversas vezes durante a infância e a adolescência e tratava isso também nas suas sessões de psicanálise, né, nas suas sessões lá do grito que a gente viu aqui do segundo LP, Songs from the Big Chair. Então ele voltou ao tema aqui e olha só que interessante, né, a cabeça do artista. Além de compor e elaborar o arranjo dessa maravilha, dessa pedra preciosa da música pop, ele sacou que não ia ter tanta força um homem gritando freedom para as mulheres, né? Woman in Chains, mulher acorrentada, né? Então ele chamou uma mulher jazzista, pianista, cantora maravilhosa que dividiu com ele os vocais dessa música que abre esse LP. Além dessa música, destaco também a estética e os arranjos à la Beatles da fase psicodélica, especialmente na música Sow in the Seeds of Love, que é muito, muito baseada ali na sonoridade Beatle da psicodelia, especialmente, e a capa também, né, que lembra aqui um pouco o Sgt. Pepper's, aquele disco clássico dos Beatles, né, os dois aqui. Na verdade, nos Beatles eles estão os 4 aqui, uma série de personalidades em forma de estátuas de cera, né? E aqui os dois Tears for Fears, com um sol, uma coisa bem também psicodélica ali por trás, flores. Depois desse álbum, eles descobriram que o empresário, além da questão do grande gasto financeiro na aplicação para poder produzir esse disco, o empresário deles sumiu com boa parte da grana dos lucros e deu um rombo, começou a dar um rombo na questão financeira da dupla. Isso causou também, né, além do tempo que eles permaneceram juntos, compondo, convivendo, isso causou um desgaste entre os dois, o Kurt Smith e o Roland Orzabal, que decidiram então em 91 se separar depois desse LP e depois da turnê. Mas o nome ficou então com o Orzabal, que continuou produzindo alguns belos discos, mas que não tiveram tanta projeção comercial, e também ajudou a impulsionar a carreira de jazz, de cantora de jazz da Oleta Adams. Nos anos 2000, eles retomaram a parceria e estão aí até hoje na luta e mostrando pra gente música pop com muita qualidade. Viva Tears for Fears! Viva Oleta Adams!